Naquela madrugada, pela milésima vez, fechei o laptop e olhei para meu reflexo no espelho. O rosto cansado, os olhos vazios. Eu já nem reconhecia mais aquela pessoa. Tinha 32 anos, professava amar a Jesus desde criança, mas me sentia completamente escravizado por algo que me afastava cada vez mais dele. Eu queria parar. Jurava para mim mesmo toda noite que seria diferente, mas sempre voltava. Era como se tivesse uma corrente invisível me puxando de volta, e não importava quantas vezes eu tentasse me libertar. Ela sempre me encontrava. Lembro de olhar para minha Bíblia ali na estante, coberta de poeira, e sentir um aperto no peito. Havia um tempo em que eu lia as Escrituras com fome, em que minhas orações eram cheias de vida e intimidade com Deus. Agora, mal conseguia formular uma frase coerente. Era como se houvesse uma barreira grossa entre mim e o céu. Eu ainda acreditava em Deus, mas parecia que ele estava distante, quase inacessível. Às vezes, me pegava perguntando em silêncio: Deus, onde você está? Será que ainda se importa comigo? Era estranho carregar isso tudo sozinho. Como alguém que dizia seguir Cristo podia viver assim. Me sentia um fracasso, um hipócrita andando por um caminho que eu sabia não ser dele. E ao mesmo tempo, havia uma dor profunda. Não só por mim, mas por tudo que eu perdia. Relacionamentos que terminaram por falta de verdadeira conexão. Amizades que se foram porque eu me fechei. Oportunidades de viver algo maior. Tudo parecia tão longe. E no fundo eu sabia. Aquilo não era vida. Era apenas sobrevivência. Acho que tudo começou lá na adolescência, sabe? Foi quando, por acaso, me deparei com algo que não deveria ter visto. Na época foi curiosidade. Depois virou costume. E sem perceber, aquilo se tornou um refúgio perverso. Um lugar onde eu ia para fugir da solidão, do medo de não ser suficiente, de não ser amado. Eu nunca imaginei que uma tela e algumas imagens vazias poderiam me dominar tanto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, fui perdendo contato comigo mesmo. Tinha vergonha das minhas escolhas, mas não conseguia parar. Era como se eu estivesse preso em um labirinto sem saída. Meus relacionamentos foram se esvaindo, um a um. Amizades que antes eram calorosas, ficaram distantes. Eu me fechava cada vez mais, achando que ninguém entenderia. Por dentro, eu gritava por ajuda, mas minha boca só sabia mentir para mim mesmo. É só uma fase. Você vai superar isso sozinho. Isso não é tão ruim assim. Mentiras que alimentavam a prisão. Era doloroso reconhecer, mas eu sabia que aquilo era pecado. Não era apenas um hábito. Era escravidão. E ao mesmo tempo, eu não via como Deus poderia ainda me querer assim. Como alguém tão fraco, tão sujo, poderia voltar para Ele. Eu tinha prometido tantas vezes mudar. Tentado tantos métodos, bloqueadores, aplicativos, até manter distância do computador. Mas tudo parecia inútil. Cada recaída era uma pancada no meu coração. Eu chorava, me culpava e voltava para a mesma rotina. A única coisa que crescia era a minha desesperança. Até que um dia, eu só. Cansei. Cansei de lutar sozinho. Naquele dia, depois de mais uma recaída, eu estava deitado na cama, olhando para o teto, sentindo o peso da mesma vergonha de sempre. Só que algo era diferente. Meu coração estava tão cansado, tão cheio de dor e frustração que, sem querer, abri meu celular para rolar as redes sociais. Foi aí que um versículo apareceu do nada. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu nem sei como aquilo chegou ali. Talvez alguém tivesse compartilhado. Mas foi como se Deus tivesse me encontrado no meio da minha sujeira. Na hora, tudo dentro de mim pareceu parar. Eu li de novo. E de novo. E pela primeira vez em muito tempo, não consegui segurar as lágrimas. Aquela frase simples, mas poderosa, tocou algo profundo em mim. Algo que eu tinha enterrado sob anos de mentiras e vícios. Por um momento, pude sentir que Deus ainda me amava. Que Ele não tinha desistido de mim, mesmo quando eu achava que não valia a pena.
Foi então que, com o coração partido, mas finalmente aberto, eu clamei a Deus. Não foi uma oração bonita ou bem estruturada. Foi apenas um grito sincero do fundo da minha alma. Senhor, eu não mereço o seu amor, mas preciso dele. Me ajuda, por favor. Naquele instante, algo mudou. Não foi mágico. Não houve trovões ou anjos cantando. Mas havia paz. Uma paz que eu não entendia. Uma presença que parecia dizer: eu estou aqui. Sempre estive. Agora, deixe-me libertar você. Foi difícil no começo. Ainda havia tantos momentos em que o desejo voltava, insistente, como uma voz sussurrando: você não vai aguentar. Por que não desistir logo? Mas agora eu tinha algo diferente. Tinha oração. Tinha a Bíblia aberta ao meu lado. E pela primeira vez não estava tentando lutar sozinho. Eu comecei a me encontrar com um amigo da igreja uma vez por semana. Nada formal, apenas um café e conversas sinceras. Eu contava o que estava sentindo, as lutas do dia a dia, e ele ouvia sem julgar. Às vezes, ele lia um versículo para mim. Outras vezes, simplesmente orava ali mesmo, com a mão no meu ombro. E eu sentia paz. Uma paz que antes era estranha para mim, quase inacreditável. Com o tempo, fui entendendo que pureza não é só o que eu evito fazer. É quem eu sou em Cristo. Foi como se Deus estivesse limpando não só minhas ações, mas o meu coração. Eu via as coisas de forma diferente. As pessoas não eram mais objetos de desejo passageiro, mas seres humanos feitos à imagem de Deus. E eu também era amado assim. Filho dele, mesmo nas falhas. Houve dias bons, e alguns nem tão bons assim, mas agora eu sabia onde buscar força. Cada manhã, acordava com a promessa de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu ainda tinha cicatrizes, mas não estava mais escravo. Estava sendo libertado, cada passo guiado por graça. Hoje, minha vida não é perfeita, mas é diferente. Ainda tenho dias difíceis, ainda enfrento tentações, só que agora eu não estou sozinho. Tenho Deus ao meu lado. Tenho uma comunidade que me apoia e uma fé que cresce cada dia mais. Eu vejo as coisas com outros olhos. Não sou mais escravo do passado. Sou filho de um pai amoroso que me libertou. Ao longo desse caminho, aprendi que pureza não é apenas o que eu evito fazer. É uma questão do coração. É como Deus me transforma por dentro, aos poucos, mesmo que eu ainda tenha falhas. Descobri que a graça de Deus não depende da minha performance. Ela é gratuita e é suficiente. Por isso posso levantar quando caio, sem me condenar. Posso continuar andando, mesmo com as cicatrizes. Quando olho para trás, não vejo fracasso. Vejo fidelidade. A minha talvez nem tanto. Mas a de Deus? Total. Ele não me deixou. Nunca desistiu de mim. E se você está aí, talvez no mesmo lugar onde eu estava, lutando contra algo que te prende, ouvindo essa voz que diz que você nunca vai mudar, queria dizer uma coisa: a esperança, a libertação, a graça. Em Cristo você não é lixo, você é amado. E mesmo na sua fraqueza, Ele pode te levantar. Eu sei disso, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui e por permitir que esta história tocasse sua vida. Esperamos que ela tenha trazido um pouco mais de esperança e fortalecido sua fé. Se você se sentiu conectado com esta mensagem, gostaríamos muito de ter você conosco nesta jornada. Inscreva-se no canal Onde a Dor Encontra Deus, para não perder nenhuma nova narrativa de transformação, e deixe seu gostei se este vídeo te abençoou. E que tal continuar se inspirando? Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para assistir a mais um testemunho poderoso de como Deus age em meio às nossas dores. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima história.